Então, eu vou falar para vocês hoje sobre um livro muito interessante. É o livro do Luciano Subirá, O Propósito da Família. Esse é um livro bem didático, com bastante conteúdo acerca da família. É um livro de mais de 500 páginas. É um livro que vale muito a pena ser lido. Eu já tinha ouvido falar sobre ele e de pessoas que indicavam, mas ele realmente, assim, é, excede as expectativas, porque tem muito conteúdo mesmo, muitas coisas de diversas áreas, né, nesse tema de família. Então, ele já começa falando assim, né, que nós não podemos apenas aprender sobre família, mas ensinar as pessoas sobre a importância de se querer ter ou constituir uma família, né. Algo que eu achei muito interessante é que ele sempre fala assim, que você querer ter uma família, você esperar em Deus e fazer isso de maneira fiel é um ato de fé. E é verdade, né? É um ato de fé, ainda mais na nossa contemporaneidade. Então, realmente é um ato de muita fé e de fidelidade. E nós precisamos levantar nossa voz em defesa da família, em defesa do que é ser família, em defesa da permanência dela, como é que a gente pode fazer as manutenções, enfim. E aí ele fala, né, de 4 tipos de revolução, isso é bem no início do livro. Aí fala de Jesus e a igreja primitiva. Então, Jesus, ele libertou a mulher, né, ao contrário do que muitas pessoas acham, mas naquele tempo antigo, lá na igreja primitiva, você via que os homens, eles casavam com mais de uma mulher. Então, Jesus, ele falou, olha, o homem só ser esposo de uma mulher, né? Então, isso protege a mulher, isso foi bom para a mulher. Então, o cristianismo, ele acabou com essa poligamia que havia naqueles tempos. E essa fidelidade que passou a acontecer, né, a fidelidade conjugal, é algo que protege a mulher fisicamente, intelectual, social e moralmente, nutrindo crianças seguras, fortes, e isso também as mulheres, né? Então, depois ele fala de uma outra parte da Revolução, essa foi a Revolução de Jesus na Igreja Primitiva, e fala de uma revolução que é o movimento monástico, que nada mais é do que, né, a constituição de monastério, que as pessoas viram que havia muita depravação, e elas começaram a fugir para monastérios, a fim de santificar-se. Então, é, esse movimento do monastério, ele era em defesa do celibato, né? Aí veja só, porque a parte da sexualidade passou a ser vista como algo carnal. Então as pessoas, elas se abstinham dessa prática e iam para lugares isolados, né? E aí essa questão da família, do casamento, veio para mostrar para as pessoas que o ruim não é a prática sexual, mas sim essa prática fora do casamento. Então, o cristianismo, Jesus, ele vem para mostrar o que é a família, qual a importância da família para a santificação. Aí vai, né, uma frase muito conhecida do Lutero, que fala assim: 1 ano de casamento me santificou mais que 10 anos de monastério. Então, né, não é o monastério, não é o celibato, mas é a sua conduta. E um casamento, ele pode ajudar um homem a santificar-se. Não é apenas a deixar de fazer, entende? Aí Lutero, em 1522, ele lutou contra vem a Revolução, né, de 1522. Ele lutou contra o conceito errado de que o sexo era pecado, além de ter lutado contra a ideia de que a salvação podia ser comprada. Ele defendia o casamento, né? Ele estava defendendo o amor entre o homem e a mulher dentro do casamento. E depois, em 1960, que foi a chamada Revolução Sexual, essa última revolução tratada no livro, né? E aí traz o legado americano, né? A rodealização do mundo. Em 1960, aí Hollywood ele começa a ascender no mundo com seus
filmes, com as suas indústrias, com a indústria hollywoodiana, e transformou em mulheres em mães solteiras e donas de casas desesperadas. Também transforma homens em meninos, né, que é a Playboy. Então, essa valorização, justamente com a ida das mulheres às fábricas para sustentar a sua casa, enquanto que os homens estavam na guerra, especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essas mulheres tinham que ir para a fábrica, tinham que trazer o sustento. Então, falava, né, sobre o divórcio sem culpa, dessa ascensão da mulher no mercado de trabalho. Você precisa trabalhar e os filhos podem ser um estorvo, pode ser um obstáculo para a sua vida. Então, né, essa ideia de que os filhos não seriam uma bênção, mas sim um obstáculo, um empecilho para o desenvolvimento financeiro, intelectual da mulher. Essa ideia de que ser mãe solteira é algo muito maravilhoso, que não tem nada demais. E então começou essa deturpação do que é um filho, qual é o papel da mãe e dessa criação dos filhos, né? Que a gente vê, a Bíblia fala que os filhos são bênçãos do Senhor, mas muitas pessoas acham que os filhos são cruzes que precisam ser carregadas, que são traves, obstáculos. Então é isso. Aí fala, né, sobre a correção, que o Eli, ele deveria ter corrigido os filhos dele, e porque Eli não corrigiu os filhos dele, a presença de Deus deixou a nação e a descendência de Eli, né? Então, essa descendência dele foi tragicamente amaldiçoada e sua casa foi removida do ministério sacerdotal. Então, Eli era um sacerdote, os filhos dele deveriam ser repreendidos e ele foi deixando. E aí depois pagou um alto preço por causa disso, né? Então fala a respeito da correção, de que você não pode ver as coisas erradas e deixar, no caso da criação dos filhos. Fala sobre os mandamentos familiares que envolvem a questão da família. Vamos lá falar sobre esses mandamentos, né? O mandamento familiar, honrar pai e mãe. Então esse é o mandamento familiar. Deus diz, olha filho, honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Você tem que honrar, independente de qualquer coisa. Honrar não significa concordar ou até mesmo ter relacionamento próximo, porque tem pais que infelizmente são maus. A Bíblia até diz, olha pais, vocês não provoquem a ira dos seus filhos. Então existem pais maus. Mas honrar é respeitar, é não falar alto, né, pedir uma bênção, dar um bom dia. Gente, é respeito, entendeu? Então, respeito é algo que você decide fazer ou não. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Não diz se. Se seu pai for bom ou se seu pai for ruim, não, olha. Honre o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. E se seu pai for ruim, aí é ele com Deus, mas você faz sua parte. Então, esse é um mandamento familiar. Quando a Bíblia diz assim, para não adulterar, também é um mandamento familiar, que não pode ser rompido, não é? Então, o homem, ele não pode adulterar, não pode trair a sua esposa. Todos essas transgressões contra esses mandamentos são chamados de pecados familiares. Veja lá, a família é a nossa segunda prioridade. Depois de Deus, é a sua família. Não adianta você achar que é ministério. Não adianta você achar que é o seu trabalho. Primeiro Deus, depois a sua família, depois o seu trabalho. Porque sem trabalho, você não sustenta a sua família. Então, a ordem de Deus é essa, tá? E o Luciano esclarece muito bem sobre isso. Primeiro Deus, depois a sua família, depois o seu trabalho, que é o que vai ter o dinheiro para sustentar a sua família. Aí você pode depois colocar aí o ministério. Tem gente que ganha do ministério, né? Então o ministério já seria o trabalho. Mas tem muita gente que fala assim de exemplo de gente que diz, não, mas meu Deus me chamou para missões, aí deixa a família lá, né? Os filhos jogados lá. E diz assim, porque primeiro o reino de Deus, e reino de Deus é face de Deus, é comunhão com Deus. Reino de Deus não é ministério. Então ele fala assim sobre essa importância da gente colocar cada coisa no seu devido lugar.
Aí diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Olha só que coisa, não é? Então, se nós deixarmos os nossos, nós vamos ser pior do que os incrédulos, porque até os incrédulos estão cuidando da família deles. Então, o trabalho fica em terceiro, pois o cristão não pode deixar a sua família passar necessidade, tá? Porque senão ele vai estar abandonando os seus, e aí eles vão ser pior do que os incrédulos. A fé e a família estão totalmente relacionados. Deus usa o exemplo do amor de uma mãe para o filho, para explicar o amor dele pelo homem. Então Deus, ele ama tanto a família, que ele pega o maior exemplo de amor que a gente pode ter naturalmente. A Bíblia diz bem assim: se todavia uma mãe se esquecer do filho que amamenta, eu, porém, não me esquecerei de ti. Então Deus pega o nível supremo de amor para dizer assim: olha, geralmente as mães amam os filhos, mas existem mães que são negligentes e que vai abandonar os filhos. Mas mesmo que isso aconteça, eu não vos deixarei. Então veja, né, como Deus ele entende o amor familiar, o amor de uma mãe. Ele pega, para ele mostrar para a gente que ele nos ama, ele pega um exemplo natural, que a gente tem entendimento, que a gente vê que a mãe realmente ama muito o filho. Mas existem algumas desnaturadas. Ele diz: mas mesmo que ela seja, eu ainda vos amarei. Então veja como o amor familiar é tão importante e usado por Deus para fazer aí uma menção do próprio amor dele por nós. Então Jesus, ele ama a família e ele está disposto a perdoar pecados também que envolvem a família, como ele perdoou aquela mulher adúltera. E ele perdoou e aconselhou e disse: não peques mais, porque ela estava cometendo um erro, não é? E aí ele agora começa a falar sobre a associação com mulheres adúlteras, né? Que isso traz morte. Aí ele começa, né, a falar sobre também sobre a fornicação, que é um pecado de cunho sexual, né? Assim como o adultério, a fornicação. E aí, ele faz um embasamento muito interessante que tá lá em Provérbios 20:21, diz assim: a posse, olha gente, isso aqui é incrível, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então, a fornicação nada mais é do que você possuir algo antecipadamente. E a Bíblia diz: no fim, não será abençoada. Então, não há como você ter bênçãos de Deus com a prática da fornicação e possuindo essa herança de forma antecipada. Então, né, não vai trazer bênção não para a tua vida, vai trazer maldição. Mas bom é o Senhor e fiel para nos perdoar, né, dos pecados quando há arrependimento. Então Deus restaura relacionamentos familiares rompidos, como ele ajudou lá na restauração do relacionamento de José com os irmãos. Foi um relacionamento rompido, houve muita coisa ruim que os irmãos dele fez, mas José ainda os perdoou, como Jacó e Esaú também. Então Deus pode nos ajudar, né, a restaurar relacionamentos que foram quebrados. Na verdade, nós temos que parar com essa ideia de descarte. Deus é um Deus de restauração. E aí fala dos valores que nós devemos manter. Porque assim como a dracma foi perdida, os relacionamentos, os valores familiares podem ser perdidos com o tempo. Então a gente tem que vigiar para não perder os valores, e fala dos valores emocionais e os valores espirituais. Os valores emocionais: respeito, carinho, amor, paciência, compreensão, dedicação, serviço, harmonia, paz, doação de si mesmo. Valores espirituais: a oração, o devocional, a fé, o temor de Deus, a meditação na palavra. Você não pode construir a sua casa sem as pessoas que moram nela meditar na palavra. Elas têm que estar meditando na palavra, terem vida de oração,
tá? São valores espirituais e emocionais que devem ter na família, que a família deve, para a família não morrer, não se cobrir e não deixar que coisas do mundo entrem, você tem que ter uma família que conhece a palavra, que tem vida que ora, tá bom? Então, esses valores espirituais devem estar na sua família. E também os que eu falei, os sentimentais, né? Emocionais, que é o carinho, o amor, paciência. Então, se nós queremos restauração da nossa família, nós temos que nos empenhar para isso. Então, o casamento é uma aliança dos cônjuges entre si, mas também uma aliança dos cônjuges com Deus. Aí fala do juramento, que são termos para que a aliança aconteça. Os objetos nominais, como o anel, né, o objeto, e as testemunhas. E ele diz assim, ó, gente, vocês não se casem para ser feliz, se casem para fazer outra pessoa feliz, porque o casamento nada mais é do que você tentar fazer o outro feliz. Se você se casa com o objetivo de que essa pessoa tem que me fazer feliz, aí você vai estar fazendo algo bem errado, né? Algo que pode trazer muita decepção. E é isso, né? Então, gente, até o próximo vídeo. Vou parar até aqui porque tem muita coisa. Mas depois eu converso mais com vocês, tá certo? Se inscreva se você não é inscrito e se você gostou do vídeo, você pode curtir, certo? Até!